dos benefícios da tirzepatida, além dela diminuir o apetite, dar mais saciedade, é também o efeito anti-inflamatório e antifibrótico. A gente tem vários estudos mostrando esse efeito antifibrótico da tirzepatida, inclusive na doença hepática gordurosa não alcoólica, na fibrose miocárdica e como lipedema. Claro, a gente ainda não tem nenhum estudo mostrando diretamente um estudo clínico controlado. A gente tem ali um artigo que é de opinião de especialista, então a relevância científica é muito baixa. A gente não tem ainda um estudo multicêntrico, randomizado, um ensaio clínico mesmo da tirzepatida no lipedema. Porém, quando a gente entende a fisiopatologia da doença e a farmacocinética da medicação, o efeito, o mecanismo de ação, a gente consegue fazer uma relação clínica. Então, o efeito anti-inflamatório diretamente na gordura acontece por dois motivos. Diferente do Ozempic, né, da semaglutida, a tirzepatida ela tem uma ação num receptor diferente que chama GIP, né, o hormônio, o peptídeo inibitório gástrico. E a gente tem receptores desse hormônio na gordura. E quando ele estimula a gordura, ele faz com que o adipócito, que é a célula de gordura, fique mais saudável. Fique mais saudável como? Ela capta a gordura, né, os triglicerídeos, os ácidos graxos livres, e ela promove juntamente com o GLP-1, que é o outro hormônio, né, que é estimulado com a tirzepatida, a gente aumenta a oxidação de gordura. Então a gente aumenta a oxidação da gordura, então a gente consegue diminuir a gordura nessas regiões acometidas pelo lipedema, e a gente aumenta um hormônio na gordura também que é muito benéfico, que é a adiponectina. Então, quando a gente tem um aumento da adiponectina, a gente tem uma redução também de mediadores inflamatórios, como interleucina 6, interleucina 1, e a gente deixa esse tecido mais saudável, né? E o efeito antifibrótico também faz com que aquelas traves fibróticas do lipedema, que faz aquelas retrações, o aspecto celulítico também suavize, também melhore. Além disso, ainda temos a diminuição do líquido livre ali pelo efeito natriurético da tirzepatida. A tirzepatida nos rins, ela estimula a liberação de sódio e água. Então, principalmente no primeiro mês de tratamento, a paciente desincha muito. Então, ela perde líquido, ela sente que as pernas desincharam. Então, ela tem uma melhora sintomática mesmo, além de uma melhora estética. Apesar da gente não ter os estudos ainda comprovando, a gente tem os nossos pacientes trazendo esse benefício, essa melhora, que é absurda, né? E a gente vê existe essa antes melhora... e depois da tirzepatida no lipedema. Exatamente. E a gente vê essa melhora até mesmo em pacientes que não têm obesidade associada, onde a gente usa microdoses. São doses menores do que essas, a de 2,5, que é a dose mínima do Mounjaro, a gente usa uma dose menor do que essa e a gente vê benefícios de sintomas, benefícios de estética. Então, inclusive a gente tem combinado já, a gente já tem conversado, né, entre os experts em lipedema, para a gente, com a utilização dessas microdoses, até chegar numa publicação, porque eu tenho certeza que os benefícios são bem consistentes. Eu falo que a paciente que chega até nós dificilmente sai sem a tirzepatida, porque ou pensando, focando no emagrecimento, que quando está associado à obesidade, a gente precisa lembrar que o tratamento da obesidade tem que vir antes, né? Ou a paciente que já não tem obesidade associada, ela às vezes vai com a dose anti-inflamatória, mas é algo que, assim, apesar de não ter estudo, o resultado é impressionante. Uma vez eu vi uma publicação, que foi do Gabriel Almeida, que colocou fogo, roda, tipo os marcos evolutivos da vida, e colocou a tirzepatida, e foi muito mal visto, mas assim, é um fundamento que, para nós, a gente sentiu a diferença no CELIP em relação aos resultados. Resultado e adesão. Né? Porque as pessoas são movidas a resultado. Então você entrega o resultado, ela olha pro espelho, ela vê a diferença e aí ela fala assim, opa, eu vou mudar meu estilo de vida. É um caminho inverso, mas que traz muito, muito resultado. Melhora a disciplina, o paciente adere melhor. Sabe que, Elô,